Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Argentinos se preparam para o segundo turno das eleições presidenciais no domingo. Pesquisa realizada pela Atlas Intel, que acertou o resultado do primeiro turno, prevê Javier Milei à frente de Sérgio Massa. Biden e Xi Jinping têm encontro histórico durante reunião do Bloco Econômico Ásia-Pacífico. Vamos saber o que muda na geopolítica e no agro a partir de agora. No Supremo Tribunal Federal, quem vai ocupar a vaga de ministro que está aberta? E mais, trator do ano, a gente vai conhecer o campeão da competição internacional na maior feira de equipamentos agrícolas do mundo. Tem tudo isso e tem muito mais a partir de agora no Hora H do Agro, que já está no ar. Neste domingo, os argentinos vão às urnas para escolher quem será o próximo presidente do país. O cargo vai ser disputado entre Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia do governo de esquerda, e Javier Milei, economista de direita, chamado por alguns de Bolsonaro da Argentina. No primeiro turno, Massa conquistou cerca de 36% dos votos e Javier Milei 30%. Quem assumir o principal cargo no país terá grandes desafios ao lidar com uma economia cambaleante. A inflação, por exemplo, está acima de 140% no acumulado de 12 meses. O país enfrenta problemas como baixa reserva de dólares, alto índice de pobreza, falta de combustíveis, efeitos gerados por uma política intervencionista do governo ao longo dos últimos anos. A última pesquisa realizada pela empresa Atlas Intel, divulgada no último sábado, revelou que 48,6% dos entrevistados afirmaram que iriam votar em Javier Milei. Já 44,6% disseram que votariam em Sérgio Massa. 2,3% afirmaram que não sabiam em quem iriam votar. E 2,8% afirmaram que votariam em branco. 1,6% que anulariam o voto. Já em relação aos votos afirmativos, 52,1% afirmaram que votariam em Javier Milei e 47,9% em Sérgio Massa. Vai lembrar que a consultoria Atlas Intel acertou o resultado do primeiro turno da eleição da Argentina, que indicava Sérgio Massa à frente de Milei, na época, ambos indo para o segundo turno. Essa pesquisa que a gente mencionou, ela foi realizada com quase 9 mil pessoas, entre os dias 5 e 9 de novembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual com nível de confiança de 95%. A gente recebe, então, a Atlas Intel com Yuri Sanches, que é analista de risco político da empresa e vai tentar antecipar para a gente esse resultado aqui no Hora H do Agro. Seja muito bem-vindo, Yuri. Olá, Kelly. Obrigado. Prazer estar aqui. Muito obrigada. Para a gente também, especialmente querendo saber o que vem pela frente, né? No primeiro turno, vocês indicavam Sérgio Massa à frente, mas agora indicam que Milei tomou a dianteira na disputa. O que mudou no cenário eleitoral de lá para cá? Na verdade, quando a gente vê a dinâmica de votos no primeiro turno, a gente vê que a direita, os candidatos mais à direita, como a Patrícia Bullrich, o próprio Milei, eles tinham uma intenção de voto que não era negligenciável. Então, se somadas já eram, inclusive, maiores do que a intenção de voto que tinha o Massa até então. Então, o benefício do Massa para ter ficado em primeiro lugar no primeiro turno foi justamente essa divisão entre a escolha que os eleitores argentinos tiveram nos campos da direita. Eu escolhi a Patrícia Bullrich, um campo um pouquinho mais à centro-direita, ou o Javier Milei. Então, isso foi a dinâmica que acabou dividindo os votos da direita e proporcionou que o Massa liderasse a corrida naquele momento do primeiro turno. Agora, no segundo turno, então, Milei vai herdar os votos de Patrícia Bullrich, mas se essa herança é verdadeira, a diferença entre Massa e Milei não deveria estar maior? Porque o placar está bem apertado, não está?
Sim, boa parte dos votos da Patrícia Bullrich no primeiro turno, o Milei consegue muito bem reter, né? Então é um desempenho realmente bastante notável dele nesse sentido de conseguir reter os votos da Patrícia Bullrich, que inclusive apoiou ele para o segundo turno. Agora, essa dinâmica, ela que faz com que a corrida fique um pouco mais parelha até o final, ainda assim o Milei, tem uma vantagem que não é negligenciável. Ainda assim, isso se dá muito porque o peronismo ele é uma força bastante estabelecida, bastante enraizada na sociedade. A máquina política peronista já há décadas é muito forte na Argentina. Isso faz com que, em comparação também com um movimento como o do Milei, que é um movimento mais novo, mais recente, amador até em certos aspectos, isso faz com que o peronismo, ainda inserido num contexto em que a avaliação do presidente atual é muito ruim, né, quase 80% de desaprovação do governo Fernandes, e ainda mais o Sérgio Massa sendo o ministro da Economia de um país que enfrenta uma grave crise econômica, ainda assim eles conseguem ter um nível de disputa bastante forte para competir com candidatos à direita, sendo que boa parte da população vem demonstrando essa preferência por uma mudança de governo, um certo cansaço já das fórmulas peronistas até então adotadas. Você acha que a gente pode ter alguma surpresa no resultado de domingo, levando em consideração que os dados que vocês apresentaram são dados de uma disputa muito justa? Eu aproveito essa pergunta também para entender o que são os afirmativos, algo assim que vocês citam, já em relação aos votos afirmativos, algo que vocês citam na pesquisa de vocês. Sim, na Argentina, os votos brancos eles também são considerados votos válidos. Então, os votos brancos, apesar de não serem encaminhados para nenhum dos dois candidatos, eles são computados como votos válidos também. A questão é que, para você definir o resultado final da eleição, o que são considerados são os votos afirmativos, ou seja, os votos que são dirigidos diretamente a um dos candidatos, o que o voto branco ele não se encaixa nessa configuração. Entendi. Pode continuar. Sobre surpresas, a Argentina é um país que tem uma dinâmica política, social, até econômica, que é bastante dinâmica, né? Então, não dá para a gente duvidar de nada que possa acontecer nesse cenário. Falta pouquinho tempo. Não acredito que a gente vá ver uma surpresa tão grande, mas existem alguns elementos que podem influenciar a corrida, a própria campanha que cada um dos candidatos fazem, né? A campanha que, por exemplo, o Sérgio Massa tem veiculado na televisão, tentando mostrar um lado que cause medo na população do Javier Milei, próprias declarações comerciais também da campanha do Javier Milei, como o episódio em que a propaganda em que eles trazem uma réplica de uma maquete do Banco Central e destroem, e também a declaração recente da candidata a vice-presidente do Milei, dizendo que o caso da Argentina seria tão complexo que seria necessário uma tirania para resolver. Então, existem alguns elementos ainda nessa corrida bastante polarizada que podem impactar, né, o resultado. E eu também aproveito para enfatizar que na Argentina existe uma proibição de divulgação de pesquisas nos últimos 10 dias anteriores à corrida. Então, por isso nós publicamos a nossa última pesquisa no dia 10 e em uma semana muita coisa pode mudar, ainda mais num contexto como a Argentina, né? Sim, bem colocado. Agora, dentro desse contexto conhecido, eu tenho aqui na pesquisa de vocês os altos preços e a inflação sendo apontados por 78,3% das pessoas como um dos problemas mais importantes da Argentina. Depois aparecem corrupção e falta de segurança. A economia é o principal tema do debate eleitoral na Argentina? Sim, com certeza. A corrupção também não deixa de ser, mas quando a gente vê que quase 80% dos nossos respondentes indicam que altos preços e a inflação é o principal problema do país, isso é de uma forma avassaladora como o principal problema. Mas eu acho que também a corrupção também não pode deixar de ser colocada em pauta, porque é como se fossem dois flancos expostos também do peronismo e, por
por consequência, perdão, do próprio Sérgio Massa. Altos preços e inflação, porque ele é o candidato da situação e o atual ministro da Economia. E corrupção também por conta dos governos peronistas, o governo do Alberto Fernandes, os governos da Cristina Kirchner, a condenação que ela sofreu recentemente. Então, são flancos expostos e são, sim, principalmente a economia, hoje o que está pautando bastante a decisão. Não à toa, o Milei vem com algumas receitas bastante nada ortodoxas, como dolarizar a economia por completo, acabar com o Banco Central, enfim. Então, esse é um tema realmente que mobiliza, porque quando a gente olha também para o padrão de votos, por exemplo, a gente vê que os mais jovens tendem a votar, em sua maioria, pelo Milei. Tem uma inclinação maior por Milei. Isso significa que é uma parte da população que cresceu, boa parte vendo o país sendo governado pelos peronistas, seja Néstor Kirchner, a população mais jovem talvez não tenha pego o governo do Néstor Kirchner, mas enfim, Cristina, o próprio Alberto Fernandes. Então, essa dinâmica mostra que boa parte da população só conhece, uma parte relevante da população só conhece a Argentina numa crise econômica. Então, isso não é trivial para ditar as intenções de voto e o comportamento do eleitor nas urnas. Legal. Vamos em frente dentro dessa perspectiva que você está trazendo, de que a economia é um dos principais temas, de que Milei, de acordo com a pesquisa de vocês, é o favorito para ganhar essa eleição. O que muda depois do resultado, né? O que você espera de uma Argentina sendo governada por um candidato de direita? O que muda no curto prazo? E o que acontece se Massa vencer no curto prazo também? Vocês têm esses dois cenários muito claros? Olha, o cenário de governabilidade de um eventual governo Sérgio Massa é uma perspectiva mais difícil, porque seria um governo que já começaria com uma insatisfação popular muito grande, e isso se traduz também na composição do Congresso, na Câmara, no Senado. Então, a composição de forças dentro do Legislativo não seria algo tão fácil, e dependeria muito das fórmulas que fossem propostas e das alianças que fossem feitas para um governo Sérgio Massa. Por outro lado também, boa parte das promessas de campanha do Milei, por exemplo, são muito difíceis. A dolarização, acabar com o Banco Central, são propostas que são mais fáceis sendo faladas do que efetivamente implementadas no país. Então, é de se esperar que as medidas mais duras de ambos os lados, de ambos os programas, tenham uma dificuldade maior de serem implementadas efetivamente. A composição de um Congresso liderado pelo Milei também passa muito pela costura da aliança deles com a coalizão com a Juntos por el Cambio, como isso vai se dar efetivamente num eventual governo Milei, a distribuição de cargos, e também no Congresso a depender de quais pautas o Milei vai querer bancar e passar no Congresso. Então, é um cenário complexo ainda, tanto para um candidato quanto para o outro. Seja ele o Sérgio Massa, seja o Milei, é um ambiente muito conturbado, muito polarizado também, que essas negociações não são triviais e não são fáceis. Muito bem. Quais são as principais mudanças que você espera para o agro da Argentina, no caso da vitória de cada um desses candidatos? Você espera mudanças muito significativas? A gente entra de novo numa questão de falas do Milei, por exemplo, de que cortaria relações ou comerciais, né, com China, com Brasil, países que tenham líderes que ele considera como comunistas. Essas medidas, de novo, são muito mais fortes como retórica do que efetivamente para serem implementadas. A gente lembra que o Brasil, a China, são dois grandes parceiros comerciais da Argentina. Então, para o agro brasileiro, a Argentina é também um dos principais parceiros comerciais. Soja, enfim, outros também produtos que a economia argentina depende bastante também. Eu acredito que um governo Sérgio Massa, para o agro brasileiro, poderia significar um ambiente um pouco mais tranquilo, num curto, médio prazo, por conta das relações Brasil-Argentina, a inclinação um pouco mais favorável que um governo Lula tem para o governo Argentina, aí, no sentido de ajudar não só
a economia brasileira, impulsionar as exportações brasileiras para aquele país, mas também ajudar, de certa forma, o próprio desempenho econômico da Argentina. Isso se o candidato de esquerda vencer, porque se Milei vencer, você acha que esse quadro se confirma? Eu acho que é do pleno interesse do Brasil e também de defender os interesses do agro brasileiro, sendo mesmo o governo Lula, que essa relação comercial com a Argentina seja cada vez mais forte. Então, eu acredito que tanto a diplomacia brasileira quanto o próprio governo Lula buscaria sim uma aproximação com o Milei, apesar de falas dele, apesar de questionamentos. Então, acredito que isso não mudaria muito a postura brasileira de buscar que o agro brasileiro, as exportações brasileiras não fossem prejudicadas no eventual governo Milei, a depender de como o Milei faria o governo dele nesse ponto. Se ele faria um cálculo que se aproximar do governo brasileiro, do governo Lula, poderia trazer algum tipo de problema ou de prejuízo político para ele, tendo sido eleito com uma pauta um pouco mais polarizada à direita, mais radical à direita, ideologicamente, eu digo. Mas eu acredito que, de certa forma, para a própria governabilidade do Milei, ele precisaria moderar um pouco mais as suas propostas e aquilo que ele efetivamente pretende implantar. Então, eu acredito que haveria sim um diálogo do Milei também, cedendo para um governo brasileiro, porque, bom, ele fala sobre, principalmente, a pauta econômica, melhorar a economia argentina, esse é o principal programa, então ele não pode simplesmente ignorar por questões ideológicas um parceiro comercial tão grande quanto o Brasil. Muito bem. Então, acredito que esse seria basicamente um cenário. Yuri, para a gente encerrar, que horário você acredita que a gente vai conhecer o resultado do campeão da Argentina no fim de semana? Eu acredito que mais para o fim da noite, a partir das 10 horas da noite, eu acredito que é uma eleição que vai ser disputada, sim, até o final. Vamos acompanhar atentamente. Muito obrigada, Yuri Sanches, analista de risco político da Atlas Intel. Volte sempre. Obrigado, eu que agradeço o convite. Até a próxima. Esta semana foi marcada por um encontro histórico entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chinês Xi Jinping, presidente da China, Xi Jinping. Os líderes das duas maiores economias do mundo se reuniram em São Francisco antes de participarem do Fórum do Bloco Econômico da APEC, que engloba países da Ásia e Pacífico. Entre as principais questões discutidas no encontro estiveram a retomada de comunicações entre militares de ambas as nações, além de temas como inteligência artificial, opioides, guerra no Oriente Médio e Taiwan. Segundo a agência de notícias Reuters, Biden enfatizou ao líder chinês a necessidade de paz e estabilidade no Estreito de Taiwan e pediu que a China respeite o processo eleitoral de Taiwan, que ocorrerá no ano que vem. Já a mídia estatal chinesa revelou que Xi Jinping pediu aos americanos que parem de enviar armas a Taiwan e apoiem a reunificação pacífica da China com a ilha. Vai lembrar que o último encontro presidencial entre Biden e Xi Jinping ocorreu um ano atrás na Indonésia, durante a cúpula do G20. Desde 2022, a relação entre os dois países, Estados Unidos e China, tem se deteriorado. Em fevereiro agora de 2023, um suposto balão de vigilância chinês foi detectado nos Estados Unidos, aumentando a tensão entre americanos e chineses. Ainda neste ano, também vimos uma guerra tecnológica entre os países, com diversas sanções e restrições ao comércio. A gente agora vai saber com o professor Carlo Cauti o que está por trás desse encontro entre Biden e Xi Jinping e se há uma tentativa real de aproximação ou os países apenas estão utilizando aquela estratégia de manter o inimigo por perto. O que você acha, hein, professor? O significado desse encontro entre Xi Jinping e o presidente americano Joe Biden nada mais é que uma tentativa de restabelecer um diálogo entre as duas maiores superpotências do mundo para evitar o risco de um conflito para Taiwan. Lembramos, já falamos aqui na Jovem Pan várias vezes que o maior risco para o planeta Terra nesse momento, o risco de uma guerra mundial nuclear também, é entre China e Estados Unidos para o controle
da ilha de Taiwan, caso os chineses tentem uma invasão. Os americanos vão defender a ilha, que, lembramos, é considerada pela China uma região separatista, uma província rebelde, mas Taiwan se considera quase um estado independente. Não exatamente isso, mas cada vez mais está indo em direção de uma independência, algo inaceitável para Pequim. Agora, um diálogo entre não apenas Xi Jinping e Joe Biden, mas também entre o entourage, como se fala em francês, né? Ou seja, os ministros e os militares, principalmente, criar uma linha de comunicação direta entre os chefes das Forças Armadas da China e os chefes das Forças Armadas dos Estados Unidos é fundamental para evitar esse conflito. Esta linha direta já existia antes da visita da então presidente da Câmara dos Deputados americana Nancy Pelosi em Taiwan no ano passado, e essa ligação, essa linha direta foi cortada e agora aparentemente voltará a existir. É um passo para trás na direção de um conflito. Então temos uma de-escalation, né, uma redução das tensões que continuam ainda muito elevadas. Interessante, professor. Agora, na sua opinião, esse encontro ele realmente muda algo na geopolítica mundial? Dificilmente esse encontro vai ter mudanças significativas na geopolítica global, porque a China vai continuar com seus esforços de se tornar a potência número 1 do mundo. Os americanos vão continuar na tentativa de limitar ou pelo menos reduzir a velocidade, né, atrapalhar esse crescimento, e isso vai criar atritos, se não por Taiwan, também em outros contextos, inclusive no Brasil. Por exemplo, o Brasil terá que escolher um dia entre a inteligência artificial chinesa ou americana. Já teve que fazer uma escolha muito parecida no caso dos 5Gs, agora está escolhendo, por exemplo, qual será o modelo de carros elétricos que utilizará, e os chineses partiram na vantagem, saíram na frente com a chegada da BYD, né, aqui no Brasil. Então, vamos dizer assim, esta dinâmica e essa frição geopolítica vai continuar existindo ao longo dos próximos anos, mas claro, é melhor ter um contato, um diálogo direto entre os dois líderes, assim como foi durante a Guerra Fria. Existia um diálogo entre a liderança soviética e a liderança nos Estados Unidos, do que não ter nenhum tipo de contato e ter o risco de acidentes que podem acontecer, incompreensões ou evidentemente alguma atuação de políticos ou militares de segundo escalão que poderiam criar um problema muito maior por causa dessa ausência de diálogo. Então, não muda muito na geopolítica global. O planeta vai continuar sendo dividido entre o bloco ocidental do mundo livre, Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Austrália e, quiçá, o Brasil, né, ou parte da América do Sul, e um mundo cada vez mais autoritário, autocrático, China, Rússia, Irã, Venezuela, Bolívia, muitos países africanos e a maioria dos países árabes. A pergunta que fica é onde o Brasil vai querer se posicionar nesse cenário tão polarizado. Interessantíssimo, professor Carlo Cauti. Próxima pergunta que eu gostaria de avaliar com você, o próximo cenário, é como você classifica as declarações de ambos os países sobre Taiwan, ou seja, de ambos os presidentes, de Xi Jinping e de Biden, sobre Taiwan nesse encontro que tiveram? A declaração por Taiwan é algo protocolar, porque os americanos, desde 1971, quando voltaram a reconhecer a China comunista, eles têm essa ambiguidade estratégica. Eles escrevem nos documentos oficiais que eles reconhecem uma só China, só que não falam qual China é, se é a China de Taiwan ou a China de Pequim. Mas para os chineses de Pequim, isso já é mais do que suficiente, ou seja, é uma ambiguidade estratégica, mas que deixa eles um pouco mais tranquilos. É possível que no médio e no longo prazo os chineses de Pequim vão querer algo a mais, seja uma garantia de que Taiwan voltará a fazer parte da China comunista. Isso poderia criar algum tipo de problemas, mas essa ambiguidade estratégica, lembramos que os americanos fornecem armas, munições e agora também treino militar para Taiwan, é algo que irrita profundamente os chineses, que poderia criar acidentes e problemas para a relação entre os dois países, entre China e Estados Unidos. Então, uma declaração protocolar do ponto de vista diplomático e que nada muda em relação à ambiguidade estratégica entre China e Estados Unidos.
Interessante. Há algum ponto de atenção para o agro do Brasil depois desse encontro histórico entre Biden e Xi Jinping, na sua opinião? Em relação ao nosso último papo aqui no seu programa, Kellen, nada muda para o agro brasileiro, ou seja, o agronegócio brasileiro deve continuar monitorando de perto essa situação, porque lembramos, a China é o maior comprador de commodities agrícolas do Brasil, não só agrícolas, né, mas principalmente agrícolas, e uma eventual crise entre Estados Unidos e China poderia acarretar sérios problemas para o agro brasileiro. Crise que vai acontecer por Taiwan e por isso que o agro deve prestar atenção e muito nesta situação. Ao mesmo tempo, o agronegócio brasileiro pode respirar um pouco mais aliviado, porque claro que após esses encontros bilaterais sempre há um período de cooling down, né, como se fala em inglês, ou seja, de esfriamento das relações. Isso poderia favorecer o comércio com o Brasil, mesmo se a China está enfrentando um problema de desaquecimento econômico, de desaceleração econômica. Isso vai ter problemas também, vai ter consequências na capacidade chinesa de comprar produtos brasileiros, né? Uma das razões pelas quais Xi Jinping foi até os Estados Unidos encontrar Joe Biden, tirando a idade avançada de Biden, né, que está na casa dos 80, é porque a China está enfrentando sérios problemas econômicos e os chineses estão menos, vamos dizer assim, não diria arrogantes, mas menos seguros de si na questão da gestão das relações internacionais. Então, isso é mais um sinal de que a China vai ter que enfrentar problemas no futuro, políticos, econômicos e eventualmente diplomáticos, e isso também é algo que o agronegócio brasileiro deve prestar e muita atenção. Fica a dica também que a gente deixou na nossa última participação aqui no seu programa de diversificar. Há outros mercados emergentes que podem se tornar alternativas para a China e em caso de redução drástica das importações chinesas do agro brasileiro ou problemas ligados a embargos ou saída da China do sistema SWIFT, o agronegócio brasileiro não ficaria estrangulado por causa desta ausência do comprador principal. Então, muito cuidado, palavra de ordem é diversificação, processo de médio e longo prazo, mas que existe e pode ser levado adiante. União Europeia, com o acordo de livre comércio com o Mercosul, é uma forma, né, é um mercado potencial. A Índia é outro mercado potencial. Os países árabes também, dependendo do país, também são mercados muito interessantes. Professor Carlo Cauti, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada pela sua análise sobre esse encontro entre Xi Jinping e Joe Biden e, claro, os desdobramentos na geopolítica mundial e no agro do Brasil. Volte sempre. E para quem nos acompanha pela TV, a gente preparou uma tela em que é possível acompanhar a evolução das exportações dos Estados Unidos para a China. Isso mesmo, Estados Unidos para a China. Esse levantamento foi realizado pelo INSPER Agro Global a pedido do Hora H do Agro. Se vocês observarem na tela, em 2018, período da guerra comercial, houve uma queda das exportações dos Estados Unidos para a China. Depois veio o acordo comercial de fase 1 e as exportações cresceram em valor de lá para cá. A gente está considerando exportações da China e Hong Kong. Por que isso importa? Porque saber em que momento da relação Estados Unidos e China estão é relevante para entender o futuro também das exportações do agro do Brasil. Naquele período ali de 2018, quando os Estados Unidos exportaram menos para a China em função da guerra comercial, o Brasil abocanhou parte deste mercado. O que vem aí no futuro? Vamos saber com Leandro Gílio, que é pesquisador do INSPER Agro Global, que fez esses dados, preparou para a gente e vai trazer agora mais explicações. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Kellen. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos pela sua presença. E eu quero começar pelos dados que, em primeira mão, a gente está revelando aqui, que foram preparados por você. Esses dados mostram, em valor, exportações crescentes do agro dos Estados Unidos para a China. Isto é uma tendência, mesmo com essas tensões geopolíticas que envolvem os dois países? Olha, Kellen, eu acho que você colocou muito bem nessa introdução, né? Quando ocorre ali uma tensão geopolítica, como a guerra comercial que ocorreu ali, né? Com bastante força, mais ou menos ali por volta de 2018, né? Houve aquela queda, né? Nas exportações ali dos Estados Unidos para a China, né? E com isso, a gente acabou ganhando boa parte desse mercado também, né?
Brasil, ele passa ali mais ou menos, a gente tinha mais ou menos 13% ali do mercado chinês do agronegócio, né, ali por volta de 2016, 2017, a gente passa mais ou menos para 20% em 2018, né? Então a gente acaba ocupando parte desse mercado, né, quando ocorre aí uma tensão comercial entre os dois países, né? A gente vê uma evolução ali nos últimos anos, como você bem pontuou, né, uma melhora da relação entre os países, né, e ali também os dados estão em valor, tem também uma questão de preço ali, né, uma evolução que a gente teve ali dos últimos anos, né? Então não só uma questão de evolução em quantidade, mas também aí nesse valor tem um pouco da evolução de preço, e a gente acompanha aí o mercado de commodities, a gente sabe que 2021, 2022, a gente teve uma evolução muito grande, né, com relação a preços, mas sim, a gente teve ali uma certa pacificação ali do mercado, e os Estados Unidos voltou a ocupar, né? Mas é claro que a demanda chinesa é muito grande, a gente acabou não sentindo aí um pouco esse retorno a um patamar anterior, né? Só para ver se eu entendi claramente, em volume essas exportações também avançaram, as exportações dos Estados Unidos para a China, ou é em valor e isso pode estar repercutindo um pouco desse pico de commodities que a gente teve desde pandemia, guerra e outros fatores? Em volume, isso é um pouco mais estável, não evolui tanto, né? É claro que teve aquela queda ali, mais ou menos em 2018, né? Depois essas exportações, elas retomam, né? Só que essa evolução ali é um pouco mais estável, né? Então, boa parte dessa evolução é justamente por causa do crescimento de preços que a gente teve aí, né? Ao longo dos últimos anos, a gente sabe muito bem os motivos, né? Justamente a sequência, né? Pandemia e guerra, né? Trouxe aí esse mercado um pouco mais complicado aí com relação a preços, né? Perfeito. E também trouxe um incentivo aí até para a China não criar eventualmente problemas aí de abastecimento, né? Inclusive comprar um pouco mais aí dos Estados Unidos também. Então, só para a gente passar a régua nesse tema e aprofundar para a nossa audiência, a gente está colocando aqui que a exportação agro dos Estados Unidos para a China é crescente, de fato ela é em valor, pelo menos ao longo desses últimos anos, como a gente mostrou aqui. Em volume, você disse que elas continuam praticamente estáveis. Qual é a conclusão que você chega nesse momento? As tensões na geopolítica entre Estados Unidos e China continuam elevadas, né? Envolvem guerras tecnológicas, Taiwan e outras questões que a gente abordou aqui. No comércio agrícola, é uma relação que tem se mostrado, digamos, estável ou sustentada. Qual é a sua definição para a gente entender os impactos aqui para o agro do Brasil? Se há oportunidade ou não de abocanhar um pedacinho desse mercado? Olha, Kellen, se a gente avaliar os últimos 2 anos, tem sido relativamente estável, né? Se a gente volta um pouquinho atrás, a gente já teve uma guerra comercial, né? Então a gente tem que acompanhar essa tensão geopolítica e até quanto ela vai atingir o comércio, né? Se eventualmente os Estados Unidos voltam com uma questão um pouco mais protecionista, como ele teve aí ao longo dos últimos alguns anos atrás, né? A China provavelmente vai ter alguma retaliação aí em termos de comércio também. Né? Então isso a gente tem que ficar atento, né? Porque isso pode abrir um pouco mais os mercados, digamos assim, para o Brasil, que tem se mostrado aí como um fornecedor bastante confiável, né, em termos de comércio e também conseguindo atender aí a demanda crescente chinesa também. Excelente. Agora, quando a gente olha para esses dados que você preparou para a gente, Gílio, a gente quer saber quais são os produtos que foram mais exportados desde a época ali do acordo de fase 1 da guerra comercial, que começou em 2019, até agora 2022, que a gente viu o maior patamar dos últimos anos nessas exportações dos Estados Unidos para a China. O que está liderando a lista dentro dos produtos agro? Olha, é importante a gente observar o movimento aí de tensão, né, geopolítica entre esses dois países e principalmente sobre o enfoque do comércio, justamente porque o Brasil e os Estados Unidos são relativamente concorrentes, né, nesse mercado, né? Sim. Então, quando essa tensão um pouco se eleva entre os Estados Unidos e a China, a gente tende eventualmente a ocupar esse mercado, né? Então, os Estados Unidos exportaram para a China principalmente soja, né, milho, produtos florestais, algodão, carne bovina. Então, são justamente produtos que compõem a nossa pauta de exportações também, né? O principal produto que lidera aí é a soja, né, onde os Estados Unidos já foi o líder de envios de soja para a China, né, mas desde ali mais ou menos de 2016, 2017, o Brasil já ocupa a primeira posição, né, nesse mercado. Então, justamente aí vem um pouco no bojo aí dessa tensão aí geopolítica, dessas crises comerciais, né, mas aí o Brasil ocupou a primeira posição e não mais saiu de lá.
né? Muito bem. Então é importante a gente estar um pouco atento a esses movimentos de mercado. A gente está bastante atento, a nossa audiência também, pela importância da geopolítica e pela modificação que ela acaba causando em comércio, sanções, oportunidades, desafios. Qual é a perspectiva do INSPER, qual é a perspectiva do Gílio para a relação entre Estados Unidos e China, depois desse encontro histórico, e o que a gente pode esperar de impacto para o agro do Brasil a partir de agora? É importante, né, porque, como você falou, né, toda a audiência está por dentro, todo mundo acompanha, todo mundo inserido nesse mercado acompanha essas relações, porque justamente a China é o nosso principal mercado consumidor, né? Cerca de 1/3 aí das nossas exportações, elas vão, em valor aí, elas vão para a China, né? Então é um mercado extremamente relevante para o Brasil, e por isso que a gente tem que estar sempre atento a esses movimentos, né? Como foi destacado aí pelo professor anteriormente, justamente essas tensões, com essa reunião aí, acabou se acalmando um pouco, né? Esfriou um pouco, digamos assim, essa tensão, mas a gente vê que, na verdade, o contexto geopolítico global, ele está se escalando aí para um movimento mais tenso, né? E a questão ali muito mal resolvida de Taiwan, né? E justamente essas guerras que ocorrem, né? Fora do contexto dos Estados Unidos e China, mas cada um eventualmente apoiando um lado, né? Então isso daí vai um pouco escalando essa tensão geopolítica. E a gente tem que ficar atento se isso vai se reverberar em termos de comércio, né? Por enquanto a gente não vê aí um movimento muito forte, mas como a tensão geopolítica está se escalando muito fortemente aí no mundo inteiro, a gente tem que ficar atento aí, e principalmente os dois países que tentam aí, né, monopolizar o ambiente geopolítico global, né? Os dois países aí que medem um pouco de força, então a gente acaba ficando aí no meio desse caminho. Mas a gente tem que muito se preocupar com o mercado chinês, que é o nosso principal mercado destino. Você fala em ficar atento aos riscos para o comércio. Quais são os principais riscos e onde há oportunidades, olhando para uma questão meramente comercial, de inserção do agro no mercado global, em que essa escalada geopolítica está ocorrendo, conforme você mesmo disse, e a gente enxerga que isso pode nos levar para um outro mundo. Que mundo é esse? Quais são as oportunidades de comércio que existem e quais são os riscos de comércio que existem para o agro? Um contexto de risco é o Brasil ser muito dependente de um país, né? Se a gente tem mais ou menos 1/3 das nossas exportações voltadas para um único país, isso envolve um risco muito grande, principalmente nesse contexto de escalada de tensão geopolítica, né? Se ocorre qualquer problema com a China, isso impacta diretamente nas nossas exportações. Qualquer movimento de retração econômica na China, isso impacta diretamente qualquer bloqueio comercial, qualquer coisa que envolva ali uma tensão com a China, né? Então esse é o risco aí que se instala no país. Justamente, a gente tem que valorizar a China, né? A China é o nosso principal mercado consumidor, então a gente tem que valorizar esse grande parceiro. Mas a gente tem que enxergar também outras oportunidades aí de diversificação de mercados destinos, né? Existem outros grandes importadores globais aí no agro, inclusive o próprio Estados Unidos é um grande importador global no agronegócio, e é um mercado que a gente pouco atua, né? Então, as oportunidades, a gente tem que olhar um pouco melhor para esses mercados, olhar para algumas outras cadeias que eventualmente a gente pode desenvolver internamente, e aí participar um pouco melhor daí desse mercado global em outras áreas aí, não só nas commodities que a gente faz muito bem, e a gente tem que manter esses mercados, mas também abrir outras possibilidades aí de comércio. Excelente. Leandro Gílio, pesquisador do INSPER Agro Global, corrigindo aqui a informação dada anteriormente. Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre, a gente agradece também pelos dados e pela análise. Obrigado, foi um prazer. Abraço. Da mesma forma, outra a você. E a você de casa fica o nosso convite para receber notícias do Brasil e do mundo que impactam o agro. Como? É só adicionar o número do WhatsApp que aparece na sua tela e enviar uma mensagem para a gente. Diariamente a gente traz as principais notícias, análises e muito mais. O número é 11 9 40 44 5422. Adicione a gente e você vai passar a receber essas notícias todos os dias no seu celular. E a seguir, a gente vai agora para o intervalo e você vai conhecer, melhor dizendo, o trator do ano, a máquina vencedora na competição internacional. O que essa máquina tem de especial? A gente te conta já já. Eu espero você. O agro,
setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse newcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro, aqui na tela da Jovem Pan News. No Supremo Tribunal Federal, quem vai ocupar a vaga de ministro que está aberta? Para o agro, esse tema importa pela relevância que o STF tem assumido também em pautas que interferem nas rotinas do setor. Só em 2023, para citar 2 exemplos de decisões da Corte, tivemos o fim do marco temporal das terras indígenas e a constitucionalidade da proibição da pulverização aérea no Ceará. Ou seja, a gente quer saber como é que vai ser essa corte em 2024? Para responder a esta e outras perguntas, a gente recebe a Karina Chiesi, que é coordenadora de agronegócio da BMJ. Karina, seja muito bem-vinda à Jovem Pan News. Muito obrigada, Kellen. Um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, e a pergunta é: quem deve ser o indicado por Lula para a vaga de ministro do STF que está em aberto? Pois é, Kellen, tinha um apelo muito grande, inclusive da própria esquerda, para que essa vaga de Rosa Weber fosse ocupada por uma mulher. Mas isso perdeu força, não foi um compromisso firmado pelo presidente Lula, e surgiram os nomes de Flávio Dino, Bruno Dantas e Jorge Messias. Diria que para Flávio Dino a situação agora se complicou um pouco, principalmente depois da repercussão, da grande repercussão que teve da visita de uma pessoa ligada a uma facção criminosa ao Ministério da Justiça. E então vejo com uma maior probabilidade aí os nomes de Bruno Dantas e Jorge Messias, ainda sem uma definição exata de quem vai ocupar essa vaga, que deve ser anunciada nos próximos dias. Você acredita que ainda em 2023 a gente vai conhecer o nome do novo ministro ou vai ficar para 2024? Lula sinalizou que anunciaria tanto a vaga para quem ocuparia a vaga da PGR quanto do STF em breve. Então, acredito que ainda ficaria para 2023. Ainda para 2023. Agora, a corte ela tem sido bastante criticada pelo ativismo político, né? Esse novo ministro, ele vai ter um perfil mais à esquerda, mais proximidade com o presidente Lula, repetindo o exemplo do que foi com o Zanin?
Acho que, independentemente do nome aí de quem ocupe, seja Bruno Dantas, seja Jorge Messias, acho que vai mudar pouco o perfil da corte. Acho que a gente pode esperar uma corte mais alinhada ao governo. Vocês estão muito bem na introdução, alguns reveses sofridos pelo agro, a questão da pulverização aérea, do marco temporal. Então, acredito que a gente tenha uma mudança muito pequena nesse perfil. Nós já temos uma corte que é majoritariamente indicada pelo governo petista, então aí são 7 ministros, né, com essa nova vaga, 7 ministros de Lula e Dilma. Então, acho que vai ter muito pouca mudança nesse perfil. É possível concluir que é uma corte com um viés mais à esquerda ou é errado dizer isso? Acho que é uma corte que vem demonstrando assim, um alinhamento às pautas do governo, de fato, pelo menos nessas questões que foram julgadas. A gente tem que ver que existe, sim, essa preocupação e essa crítica ao ativismo judicial. Acho que também aí tem uma grande responsabilidade do presidente, né, agora Barroso, um grande desafio dele de contrabalancear tudo isso, diminuir essa tensão, né, como chefe do Poder Judiciário. Então, é acompanhar a tendência e os desdobramentos para 2024. Tendências e desdobramentos para 2024 é o que a gente quer saber com você. Karina, diga para a gente quais são os principais temas para o agronegócio que estarão em foco no STF. Por isso também reside o nosso interesse em saber quem será o novo ministro e o perfil dessa corte. Eu continuaria apostando aí fortemente em questões que envolvam sustentabilidade, conflitos agrários, questões fundiárias e também questões trabalhistas. Recentemente a gente também teve uma fala polêmica do ministro Paulo Teixeira, que rendeu uma representação na Procuradoria-Geral da República e por parte do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion. Então, eu apostaria que esses temas continuarão ocupando aí a pauta a partir de 2024. Tem alguma coisa mais específica, como foi, por exemplo, o caso do marco temporal? Ele deve voltar ao STF com uma aprovação do PL nas casas que deve derrubar veto do presidente Lula. Você prevê alguma coisa mais ligada a defensivos agrícolas? O que mais tem na agenda do STF mesmo de 2024 que você esteja atenta? Acho que o marco temporal ele pode sim voltar para a pauta. Tem essa expectativa de derrubada dos vetos à lei. Então, possivelmente, haveria uma judicialização. E a questão dos defensivos também, como bem mencionado, a questão do Ceará, abrir essa questão de editar normas de estados e municípios, editando normas referentes à questão de defensivos, e aí muito sendo alegado que seria usurpar, né, invadir uma competência privativa da União. Acredito que essas pautas possam retornar, sim, em 2024. O agro pode ter mais vitórias ou derrotas no próximo ano diante do perfil da corte que se desenha? Eu sinceramente espero que arrefeça essa questão do maniqueísmo. Acho que o agro vem demonstrando que é cada vez mais possível se produzir, né, de uma forma sustentável, uma forma responsável. Então, eu realmente espero que que a tensão se arrefeça e que a gente conquiste aí mais vitórias. Karina Tiesi, coordenadora de agronegócio da BMJ, muito obrigada pela sua presença. Até a próxima. Obrigada a você. Até. E você, já ouviu falar na competição Trator do Ano? É que nesta semana foram divulgadas as máquinas agrícolas vencedoras dessa disputa internacional, que tem como objetivo premiar os melhores tratores do mercado europeu e destacar o que há de mais inovador em termos de mecanização agrícola. O anúncio foi realizado durante a Agritécnica, maior feira de máquinas agrícolas do mundo, que aconteceu na Alemanha. Na categoria Melhor Trator Sustentável, quem ganhou
foi essa máquina da empresa alemã Fendt, que você pode acompanhar. Esse é o primeiro trator especializado totalmente elétrico, com autonomia de 4 a 7 horas, podendo ser utilizado para aplicações em lavouras e podas, por exemplo. Na categoria Melhor Trator Especializado, o vencedor foi essa máquina da empresa italiana Argo Tractors. A máquina foi criada especialmente para o uso em plantações de uvas e também em pomares. Já na categoria Melhor Trator Utilitário, o vencedor foi essa daí, uma máquina idealizada para o uso diário na fazenda. A máquina possui 114 cavalos de potência e uma transmissão automatizada que permite a troca automática de até 12 marchas. E por fim, na categoria de trator do ano, essa aí que você vai ver na tela. Possui 653 cavalos de potência, foi a grande vencedora deste ano. Um dos destaques que chama a atenção é o design dessa máquina agrícola e o sistema de esteiras, é isso mesmo, sistema de esteiras no lugar de rodas, que tem como objetivo evitar a compactação do solo. Bacana, né? Vamos receber o Ronaldo Proceschi, gerente comercial da RZK, empresa focada na locação, operação e gestão de frota de máquinas agrícolas. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Como vai? Muito bem, prazer obrigada. Falar contigo aqui e participar do programa. Da mesma forma, é um prazer tê-lo conosco. Ronaldo, o que a máquina agrícola vencedora como trator do ano tem de diferencial? O que mais chamou a sua atenção, hein? Legal. Bom, já haviam 10 anos aí que a Claas não vinha ganhando de novo o prêmio, né? O último prêmio que ela ganhou aí foi com o Axion 850. Agora ela volta de novo aí ao top de tratores. O conceito que esse trator traz, na verdade, ele é a junção de conceitos, né? Então, se a gente olhar no mercado brasileiro, ele está trazendo uma transmissão continuamente variável, né? Uma CVT, um trator articulado, de esteiras, né, um quad-track, e para nós aqui, quando a gente olha, é o conceito do importado, né, que não é a realidade lá, mas para nós esses 3 pontos são principais, né, um quad-track de esteira, articulado, e também uma transmissão CVT, um trator de alta cavalagem, né, e tem um equilíbrio operacional de 50-50, muito bem estruturado, principalmente quando abastecido, né, quando tanqueado full, mesmo assim ele não perde o lastro e o equilíbrio operacional. Então, é um conceito diferente se a gente olhar outros tratores aí. Interessante. A gente tem algo parecido com esse trator do ano que venceu nessa competição internacional lá na Europa? A gente tem algo parecido aqui no Brasil? Estamos atrasados? Estamos adiantados? Como é que a gente está em termos de participação nesse mercado de tecnologia? Olha, não estamos atrasados, não. Nós temos alguns tratores que são semelhantes, tá? Principalmente o grande diferencial desse trator, olhando o tamanho dele, a cavalagem, é uma transmissão muito inteligente, né? Então aqui nós temos transmissões parecidas, mas não assim continuamente variável, então nós não estamos tão longe não. Interessante. A gente encontra algo parecido por aqui? Encontramos sim. Nós temos modelos de outras marcas aqui que são quad-track, e nós temos também modelo com esteira dupla de outras marcas aqui. A gente tem Case, tem John Deere aqui também, que são similares a esses modelos aí da classe. O que você entende que seja o mais moderno em termos de tecnologia, quando a gente fala de tratores, de máquinas agrícolas, pegando o gancho dessa feira internacional que está acontecendo lá na Alemanha e toda a ideia que a nossa audiência tem de ficar sempre super atualizada sobre o que vem por aí para 2024? Tá. Bom, eu acredito que esse seja um conceito que talvez não digo para 2024, mas um conceito que tem sido muito bem aceito agora é a transmissão CVT, né? Existia um preconceito com CVT acima de 200 cavalos há algum tempo atrás. A tecnologia vem nos mostrando que hoje aí pode ser confrontado isso. Um trator de alta cavalagem com mais de 600 CVs com CVT já é uma realidade, tá? Quando a gente olha o mercado do Brasil, é um conceito novo para nós, né? Embora a gente já tenha tratores desse formato, mas a gente pode esperar sim, principalmente por causa da transportabilidade desse tipo de máquina, de esteira,
A gente pode esperar mais rapidez no plantio, por exemplo, rapidez em preparo de solo, que é o que esse trator traz para nós, um trator de até 3,20 de largura, que pode ter uma transportabilidade fácil, assim como ele, outros equipamentos de outras marcas também já estão entrando aí, pensando nesse segmento de transportabilidade alta. Eu acho que esse trator em específico traz uma capacidade tecnológica de embarque muito alto, então ele tem um monitor que controla toda a máquina, pode ser operado offline e online, pode ser operado de forma muito fácil, é um conceito muito bom da classe. Então, a gente pode esperar desse trator abrindo o mercado e abrindo também outros conceitos de tecnologia, e não só no Brasil, no mundo afora. Interessante, eu estava também observando, além do vencedor como trator do ano, a gente teve outras categorias, né? E nessas outras categorias a gente viu máquinas elétricas ou elementos ligados à sustentabilidade, outros utilitários com funções específicas. O que mais te chamou a atenção? Olha, tem chamado bastante atenção esse ano na Agritécnica, 2 conceitos que tem, na verdade, que são disruptivos, eu digo assim, que é o conceito do elétrico, né, que não é tão novo, mas a forma de se usar o sistema elétrico agora com dinâmica de carregamento, através de frenagem, através de motrizes, então isso é algo novo, tá? O conceito que tem feito também bastante sucesso lá nos Estados Unidos, olhando máquina, é a questão da eletrificação. Na última Agritécnica, a gente viu que o desafio dos equipamentos agrícolas era justamente a eletrificação, a substituição de eletrohidráulica pela eletrificação direta, ou seja, aumenta a resposta de tempo entre comunicação de placas, entre comunicação de sensores, entre comunicação de equipamentos. Então, acho que isso foi um grande ponto que a gente observou na Agritécnica nesse ano. Outro ponto muito legal também é o que as marcas trouxeram já, essa automação, o controle mais automatizado. No passado a gente teve, na última edição a gente teve apresentações de conceitos de tratores autônomos. Esse ano nós tivemos mais marcas trazendo outros equipamentos, não só tratores, mas trazendo também pulverizadores, trazendo automação mais quantificada em colheitadeiras também, forrageiras. Então acho que nós podemos esperar um processo de eletrificação que dá mais celeridade para a automação, e também uma automação aí a nível pleno para os próximos anos. Quem sabe na próxima Agritécnica a gente já tenha tratores autônomos trabalhando, inclusive, aqui no Brasil. Interessantíssimo você falar de automação, de eletrificação, de transportabilidade. Todos esses são conceitos desse mundo das máquinas e de tecnologia no agro. Isso é uma realidade já no campo do Brasil, ou é algo que precisa ganhar muito espaço ainda? Eu sei que transportabilidade é algo que está sempre sendo considerado. Agora, máquinas elétricas e toda essa questão que envolve máquinas autônomas, estamos em qual momento? Isso já é realidade nos campos no Brasil? Olha, hoje no Brasil a gente tem muita vontade de experimentar não só a automação, como a eletrificação plena. Com relação à eletrificação, ela já acontece no Brasil. Existem marcas coreanas, marcas da Índia, que já tem tratores de pequeno porte, 100% a bateria no Brasil, tá? A gente também tem outras formas de motorização aí que não seja diesel, que estão sendo bem aceitas, que são potenciais, mas a eletrificação ela já existe no Brasil. Quando a gente fala de nível de automação, a gente tem um grande problema que hoje é o regulatório, né? Então, equipamentos que são produzidos fora do Brasil, que entregam resultados que ainda não são conhecidos. Por exemplo, para se homologar um equipamento autônomo, ele tem que passar por um processo na Anatel, tem que passar por um regime regulatório, onde vai ser avaliado as capacidades de componente, obsolência, tem uma série de requisitos que ele tem que cumprir para poder ser liberado, rodar a operação. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo esdrúxulo, mas isso pega muito quando a gente vai para o âmbito regulatório. Imagina que uma marca produziu um equipamento e essa máquina precisa que os sensores funcionem, precisa de conectividade e precisa de um ambiente pré-determinado para que ela opere de forma correta. O ambiente pré-determinado é de responsabilidade da operação, ou seja, do produtor que adquiriu ou alugou a máquina. Os equipamentos, o sensoriamento, ele é de responsabilidade da fabricante dos sensores e a responsabilidade em tese da máquina, da produção da máquina, é do fabricante.
Em caso de falha, a pergunta é, hoje a responsabilidade é de quem? Vamos dizer que haja um evento catastrófico aí com essa máquina, algo complexo, né? Uma morte, vamos pensar, algum acidente no campo. De quem é a responsabilidade? Do ambiente que não estava, porventura, mapeado de forma correta, de um sensor que falhou, ou do fabricante da máquina, né? Então, esses são os tipos de perguntas que ainda precisam ser respondidas no âmbito regulamental, na verdade, para a gente poder avançar nessas homologações. Excelente. O processo ainda é um processo moroso, mas ele está avançando, sabe? A gente está se qualificando para isso e a gente está tecnificando também, inclusive, quem faz essa regulação, quem libera esses equipamentos. Ronaldo, muito obrigada por estar conosco e trazer mais do que detalhes sobre o trator do ano, sobre o que está acontecendo nesse mundo das máquinas, que em parte já é uma realidade aqui no Brasil, desse agro tão moderno que a gente vive todo o dia por aqui. Ronaldo Proceski, gerente comercial da RZK. Volte sempre. Muito obrigado. Estou à disposição. Um abraço. Obrigada, até a próxima. E agora eu tenho um recado para você. Você, agricultor, sabe que o segredo de uma safra de sucesso está nas escolhas certas, não é? E é por isso que apresentamos Sugoi da Yara, o fungicida com força tripla contra a ferrugem e as principais doenças da soja. Tem a proteção completa contra a ferrugem, mancha-alvo, antracnose e oídio, tudo em um só produto. Com a sua formulação de alta tecnologia e protetor agregado, o Sugoi traz consigo a sinergia de 3 mecanismos de ação, assegurando máxima produtividade. Não perca mais tempo. Faça a escolha certa para o seu plantio. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre Sugoi. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnnf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.